Wes, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado por ter Boa aceitado noite. esse convite. Eu vou apresentá-lo brevemente, mas aí eu vou pedir para você se apresentar. Pessoal, o Wesley é uma história curiosa, porque eu conheci o Wesley em 2007, já faz aí quase 20 anos que eu conheci sendo entrevistado por ele na British Telecom. Ele era diretor da BT e eu fui lá fazer uma entrevista, né, numa área de engenharia, numa área técnica ali, e deu certo. A gente trabalhou junto por muitos anos, né? E ali a gente construiu um relacionamento profissional, pessoal, uma amizade, e estamos aí até hoje, fazendo muita coisa. O Wes também foi um cara fundamental na história da Rotearte, salvou a Rotearte ali em 2016, 2017, muita gratidão por ele. Até hoje também é um conselheiro nosso, né? Segue nos ajudando. E o Wes é executivo de mercado de tecnologia, né? Ele foi C-level, diretor, gerente aí de muitas empresas como British Telecom, Unilever, Telefônica, Dimension Data, e ele vai contar essa história para a gente aqui hoje também. A ideia, então, eu vou pedir para o Wesley se apresentar e depois introduzir um pouco desse tema e como que a gente quer conduzir esse assunto hoje. Wes, bem-vindo mais uma vez, muito obrigado, fica à vontade para se apresentar para a galera aí. Beleza, obrigado, Vitão. Vocês me escutam bem, né? Perfeito. Bacana. Bom, acho que não preciso muito mais de apresentação. Meu nome é Wesley Matheus, muitos me chamam por Wes, alguns ainda me chamam pelo sobrenome Matheus, e eu atendo por ambos, e, cara, sou muito fácil de lidar com ambos os nomes. A minha história profissional, ela passa por vários passos, né, tanto de dificuldades quanto de sucessos. Acho que todo mundo passa por isso, e esses 20 anos acho que é uma parte da história. Eu trabalho no segmento de tecnologia já há quase 30, mais de 30, e esse tempo dos 20, já que eu te conheço, Vitão, é uma boa jornada. A gente não pode falar muito de história e de tempo, porque descreve um pouco da idade, né, dos cabelos brancos e tal. Mas a experiência traz um pouco de calo, né? A gente aprende muito com isso, e acho que é isso que a gente tem que levar, e é com isso hoje que eu trabalho, né? Com a minha experiência, com tudo que eu aprendi aí ao longo de muitos anos, de muitos altos e baixos. Perfeito, Wes. Hoje a gente vai falar sobre networking, né? E eu queria, antes da gente começar a trocar ideia, a gente ontem trocou uma ideia, eu e você, né? Pontos que a gente achava que seriam úteis para a galera usar imediatamente, assim. E antes de tudo, assim, eu queria quebrar alguns paradigmas sobre esse termo, pelo menos do meu ponto de vista, né? Obviamente que, assim, eu respeito, eu aceito, né, que as pessoas pensem diferente, claro, né? Mas eu tenho uma visão hoje que ela é diferente do que ela foi no passado, né? Eu não gosto, não acredito, não aceito no networking pelo networking, né? Ou seja, aqueles grupos de networking que são formados e que o objetivo final é fazer networking, né? Eu acho isso um pouco forçado hoje em dia, né? Eu acredito que o networking ele também é hipervalorizado e também vulgarizado nesse sentido. E, de novo, assim, essa é uma visão que eu tenho sobre networking hoje. Já participei muito, já liderei grupo assim, já, pô, você conhece, né, essa história toda, mas hoje eu vejo que, assim, o networking que realmente funciona e realmente traz resultado é aquele networking que é construído com legitimidade, né, com verdade, assim, com honestidade, com uma entrega de valor mútua, né, entre duas pessoas ali, dentro de um grupo e tal, e isso vai acontecendo naturalmente ao longo da nossa carreira, né? A gente separou algumas coisas aqui para falar e eu vou tomar a liberdade de dar uma olhadinha para a gente organizar o nosso papo. Falando também que, assim, a gente vai respeitar bastante o horário hoje, né? Então, antes das 19 horas, a gente vai terminar. Se ficarem dúvidas, se ficar alguma coisa que a gente não conseguir abordar, a gente produz depois, entra em contato, produz algum conteúdo e manda para vocês, tá bom? Mas o primeiro bloco aqui desse nosso papo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Wes, dessa sua visão de 30 anos, de todo o sucesso que você teve na sua carreira executiva. E você é um cara brilhante fazendo networking, mesmo sem ser o cara mais expansivo do mundo, assim, né? Mas você faz esse networking verdadeiro mesmo, que a gente fala, né? Você realmente ajuda as pessoas, gosta de pessoas e isso acaba voltando para você. Eu queria te perguntar por que você acha que a maioria das empresas crescem menos do que poderiam nesse aspecto, assim, né?
por não usar tão bem isso, o mito de que o marketing sozinho vai resolver crescimento, né? E o papel invisível das relações nos grandes negócios que são fechados. Bom, vamos lá, acho que eu vou por partes como o Jack, né? Acho que a primeira pergunta com relação a crescer, a empresa cresce menos do que gostaria ou do que poderia. Rapaz, eu entendo que relações constroem e relações movem, mas para uma empresa não crescer o que poderia, o que deveria, a gente tem um passo antes, um passo atrás que a gente precisa entender e ter muito claro, que é estratégia. A gente precisa ter estratégia clara, estratégia definida, e hoje definir uma estratégia para o negócio é fundamental para que o negócio desempenhe. Seja numa startup, no começo de uma empresa, seja no começo de um ano fiscal, a gente sempre precisa aí pensar numa forma de o que a empresa pode gerar, agregar valor, para que ela tenha a sua característica sendo efetiva, né? E aí a estratégia é fundamental. Sem estratégia, nada acontece. Certo. Então, eu acho que depende muito de como as coisas são construídas. O seu segundo ponto com relação o mito do marketing, né? Mito do marketing. Hoje, minha história, meu conhecimento, eu posso dizer que marketing não é o veículo. Empresas são veículo, pessoas são veículo. Relacionamento é um veículo, o marketing é uma contribuição. O marketing, vamos falar aqui, fazendo analogia do próprio veículo, o marketing é o combustível, né? O marketing, ele vai dar força para que esse veículo possa se locomover. E vai trabalhar a divulgação, vai trabalhar o produto, criação de estratégia, criação de portfólio, mas o marketing sozinho não faz. As pessoas, as relações, os produtos e o portfólio é que vão entregar pela empresa. E sem o marketing, eu entendo que muita coisa fica no ar, mas elas precisam se encaixar de alguma forma. E eu entendo que, assim, um papel invisível do teu questionamento com relação aos grandes negócios, eu até fiz essa observação, negócios não são baseados no marketing somente ou na estratégia da empresa, eles são movimentados ou definidos por pessoas. Uhum. Pessoas fazem relações que definem negócios. Uma relação, eu acho que é fundamental para construir qualquer coisa, seja uma relação pessoal, seja uma relação conjugal, relação de amizade ou uma relação profissional. Eu até hoje ainda lido, converso, conheço, tenho contato com pessoas que eu tive no começo da minha carreira profissional há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Você é um exemplo dos 20 anos aí de história. Então eu entendo que, assim, quando a gente tem uma relação e a relação ela traz benefício e resultado, e aí você fez um comentário muito importante agora há pouco, que é para ambas as partes. Não é ganha e não ganha, tem que ser ganha-ganha, tem que ser mútuo, tem que ser compartilhado. Então, a relação, sim, constrói negócios, e esse é o poder invisível que a gente não vê, por exemplo, numa negociação. Perfeito, perfeito, cara. Você tá tocando num ponto até que faz parte de um discurso que eu sempre uso, assim, em qualquer momento que eu estou de negociação, ou até mesmo palestra, essas coisas, que é uma frase, cara, do Philip Kotler, que é o pai do marketing, né, lá de 2012. O Philip Kotler lançou agora o Marketing 7.0. Ele continua nativo aí, dando aula lá, acho que é em Kellogg, a universidade que ele dá aula, e ele lançou o Marketing 7.0. Agora, o Marketing 2.0 foi lançado em 2012, e ele falava sobre o conceito de marketing B2B e B2C. E ele desconstruía esse conceito, dizendo que não existe marketing B2B e B2C, só existe marketing H2H, né? Human to human. Ou seja,
mesmo se a Roteart vai fazer um negócio com a Alpha Prime, a gente vai falar da Alpha Prime, que é a sua empresa agora de consultoria e etc., na verdade vai ser um negócio entre o Vitor e o Wesley, né? Então, sempre há seres humanos ali fazendo um negócio. Tem uma outra coisa que a gente já conversou sobre isso também, que é aquela história de que você acabou de falar de um jeito brilhante, assim, negócios são feitos sempre por pessoas, né? Empresas são construídas por pessoas. Existe a era da IA surgindo, já teve aí o primeiro unicórnio feito. Mesmo assim, aquele fundador daquela empresa precisou ter um relacionamento com investidores, ele precisa ter clientes, ou seja, sempre há pessoas envolvidas. Então, se você não gosta de pessoas, esquece, você está no jogo errado, né? Não vai tentar fazer negócio. Vamos lá, então, Wes, para o segundo bloco do que a gente tinha combinado, para a gente falar sobre networking de alto nível, né? Até mesmo porque a gente entrou já nesse tema sobre negócios entre empresas, B2B, que na verdade são entre pessoas. Como que você enxerga a diferença entre o networking comum, vamos dizer assim, e o networking executivo? Networking comum, vamos falar, trazer isso talvez para uma forma diferente de abordar, não o networking, mas ter contatos, né? Contato a gente tem com muitas pessoas. A gente tem um monte de contato na rede do LinkedIn, a gente tem um monte de contato no Facebook, no Instagram. São contatos, muitos são amigos, muitos são familiares. Networking, e aí vamos trazer a nomenclatura networking executivo, quando a gente fala justamente em poder de entrega, o que pessoas fazem para construir um networking que leve um valor agregado, que leve confiança, que se crie confiança para quem está comprando, para quem está recebendo aquele serviço, aquele produto, aquela entrega. Então, acho que o networking executivo, ele está muito baseado, além da amizade, existe uma relação de amizade, mas existe um nível de confiança, e esse nível de confiança, a gente ganha ele com o tempo, ganha com maturidade, ganha com entrega, ganha com muito trabalho, né? Não vem da noite para o dia, mas tudo se constrói, nada é inconceptível, né? Tudo pode ser construído, e uma relação de alto nível, ela vem de confiança e de tempo de relação. Perfeito, cara. Acho que você abordou já vários pontos desse bloco aqui, né, que a gente estava falando lá no final. Ontem a gente discutiu a questão da relação versus contato, profundidade, confiança e reputação. Esse é um ponto muito interessante e que eu acho que o marketing, como uma contribuição, como um combustível, ainda mais hoje, na era digital, pode contribuir bastante para essa formação de confiança antes mesmo, às vezes, de uma reunião ou de um primeiro contato acontecer, né? A gente trabalha muito com os nossos clientes a questão do que a gente chama de fator subjetivo de critério, né? Que é aquela sensação que as pessoas têm quando elas entram em contato com alguma marca ou com alguma pessoa, né? E a partir dessa sensação, todo o resto da jornada ali de relacionamento e de negócios vai ser influenciada, né? Por aquela primeira relação, aquela história, né? A primeira impressão é a que fica, isso é verdade, né? E a gente tem pouco tempo para causar uma primeira impressão, ainda mais hoje em ambiente digital, em que a gente é hiperestimulado por informações e por o tempo todo ali recebendo novidades. A sensação que a gente causa quando a gente se apresenta em um post nosso no LinkedIn, em alguma coisa que a gente fez em uma rede social, nosso website, uma landing page, esse webinar que a gente está fazendo, a sensação que a gente causa nas pessoas que ainda não nos conhecem, né, ela vai ser fundamental para essa construção de profundidade, confiança e reputação ao longo de todo o tempo. Lógico que outras ações e outras verdades precisam acontecer no caminho, mas muito, muito interessante. Tem um outro ponto desse bloco que a gente não abordou e que eu queria te perguntar na lata, assim, é um pouco polêmico e complexo, mas por que você acha que quem você conhece ainda define o jogo nesse mundo B2B? Uma resposta objetiva na lata também os negócios, eles são feitos novamente, né, reforçando entre pessoas, e quando se tem confiança, todo negócio, tudo gira em torno de confiança, e confiança se constrói.
Acho que de forma rápida, objetiva, respondendo na lata, a tua pergunta na lata seria isso. Perfeito. Mas veio uma pergunta aqui da Cíntia. Muito obrigado, viu, Cíntia, querida? Ela mandou uma pergunta aqui e eu queria te perguntar, escutar a tua visão disso, né? Qual que é a melhor forma de manter um contato ativo depois do primeiro networking, depois do primeiro momento ali que você conhece a pessoa, sem parecer invasivo? Como que você conduz isso na tua história e na tua carreira, cara? Minha forma de abordar meus clientes, minha rede, meu networking, meus amigos, eu acho que acima de tudo é construir uma amizade, mas uma forma de talvez não ser invasivo. No primeiro contato a gente tira muita informação e a gente traz a percepção do tipo da pessoa que está do outro lado. Você sabe se ela é mais aberta, mais despojada, mais reservada, e aí a forma de abordar e de manter esse networking depois de um primeiro contato vai muito de acordo com o perfil da pessoa. Certo. Você vai manter esse contato ou chamando no próprio WhatsApp, ou fazendo uma ligação, ou, cara, vamos marcar simplesmente um café, vamos conversar. E muitas vezes esse segundo papo, que é o primeiro de uma aproximação, essa aproximação ela não necessariamente precisa ser tratada em negócios. A gente não vai pautar o que vai comprar, o que vai vender. A gente vai falar sobre a pessoa, né? E conhecer um pouco mais sobre a pessoa para que isso se torne, sim, uma relação de confiança e não somente uma relação de negócios. Muito bom. A gente vai entrar num bloco agora sobre como que os negócios realmente acontecem. Então, tá entrando mais gente na sala aí, eu vou até dar um recado para todo mundo antes de a gente entrar nesse bloco, que é o seguinte: a gente está preparando aqui na agência um framework, um checklist de como usar ferramentas de marketing digital, ferramentas de ambiente digital como um todo, para fortalecer, né, networking e influenciar positivamente, muitas vezes, as jornadas comerciais que existem. A gente vai preparar uma espécie de checklist de um trabalho que a gente faz que dá muito resultado aqui na Hotmart, que é o social selling. Todo mundo que está aqui na sala hoje vai receber esse material, tá, pessoal? Eu não sei se todo mundo está no grupo de WhatsApp também, depois mandem mensagem aí para o Lucas, para o pessoal do meu time, para garantir que vocês vão receber esse material nos próximos dias. Vamos falar como que realmente acontecem, Wes, pela tua experiência aí à frente, né, de grandes negociações. Eu vou te falar 3 pontos assim para você abordar da forma que você preferir. Os bastidores das decisões do mundo corporativo, o que você pode revelar, né, contar para a gente nesse sentido. O peso da confiança, né, de tudo isso que a gente estava falando, na hora de fechar mesmo um contrato, e a gente sabe que muitos contratos, muitos negócios entre empresas, eles acontecem influenciados por várias pessoas, né? Muitas vezes não é uma decisão única, né? Mesmo a Hotmart, que é uma empresa pequena, né, com pouca gente, eu não decido sozinho, né? Eu tenho o Lucas, que é meu sócio, tenho o pessoal que eu pergunto, dependendo ali da área que a gente vai contratar alguma coisa, eu tenho meus conselheiros, o Wes é um deles, por exemplo. Então, as decisões elas são influenciadas por outros stakeholders, né? E, por fim, por que as melhores oportunidades não estão abertas no mercado? Fala um pouquinho sobre esses 3 pontos para a gente, pela tua experiência, por favor. Bom, bastidores das decisões. Acho que quando a gente começa a trabalhar sobre identificar uma oportunidade ou entender como ofertar nosso portfólio, nosso serviço, nossos negócios, acho que acima de tudo é conhecer, mapear, entender quem são os stakeholders. E uma coisa muito importante, que acho que isso muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento claro, é que nem sempre o executivo é o tomador de decisão. Nem sempre o executivo é o cara que demanda, compra ou que demanda aquela respectiva atividade, serviço, escopo, trabalho. Então, é minha forma de lidar, cara, eu lido com todos os níveis. Eu vou conversar desde o CEO, nível executivo, até um analista responsável por tratar as demandas do dia a dia, de igual para igual. E isso é uma característica muito minha. Momentos de ser high level, eu vou tratar nível high level, momentos de low level, mas eu acho que, acima de tudo, a questão da humildade, saber com quem a gente está lidando do outro lado. Todo mundo faz negócio, seja um decisor de hierarquia alta ou de hierarquia baixa, mas todo mundo faz negócio.
E acho que assim, a questão do peso da confiança na hora de fechar é justamente a gente se fazer presente para todos esses níveis. Na hora que a demanda vai ser gerada por um analista, por um supervisor, coordenador, gerente, a gente vai subindo a hierarquia, todas as cadeias, todos os níveis, eles precisam ter confiança de quem eles estão contratando. Então, não adianta criar confiança em um nível, em uma camada. A gente precisa criar confiança do que a gente está entregando para com o cliente em todos os níveis hierárquicos. E a questão de oportunidade que não está no mercado, né? Vou colocar talvez de uma forma que gere uma ambiguidade inicial, depois eu talvez explique melhor. Por favor. Muitas destas oportunidades, ou todas elas, estão no mercado. E por que estão no mercado? Porque por processo de compras, toda oportunidade ela tem que ser divulgada, publicada, o comprador ele tem que ter no mínimo 3 cotações, tem alguns padrões aí para quem está comprando. Mas o projeto, o produto, a demanda, muitas vezes ela é construída ali nos bastidores, né? Ela é construída antes de ela ser publicada ou lançada. Ela pode ser dimensionada, ela pode ser tratada, ela pode ser elevada a um nível de necessidade junto ao cliente de acordo com o mapeamento do próprio cliente, da necessidade do dia a dia. E aí é uma coisa que eu sempre gosto de fazer, eu não vou para o cliente para falar, eu vendo isso, está aqui meu produto, tenho essa prateleira de opções. Eu vou no cliente primeiro para ouvir. E Perfeito. quando você escuta, você entende qual é a necessidade e você passa a dimensionar esse projeto. Então, muitas vezes o projeto é construído pela forma como a gente leva a oportunidade, não como a oportunidade é trazida ao mercado. Oportunidades, elas estão no mercado, mas muitas vezes construídas antes de serem divulgadas e publicadas. Cara, perfeito. Às vezes, né, a gente vive isso no dia a dia comercial da Rotary por ser uma agência, né, de marketing. Muitas vezes o cliente ele vem procurando algo, ele tem uma demanda, e quando a gente começa a escutar o problema por trás dessa demanda e como que ele quer resolver, muitas vezes a gente consegue mostrar, né, que talvez o caminho seja um pouco diferente, né, do que ele estava inicialmente ali imaginando. Então, essa venda consultiva, ela é fundamental em negócios B2B, e ela só acontece quando o cliente confia. Senão, existe uma regra de comunicação, né? Se a pessoa não abrir um canal de comunicação, não permitir, não acreditar no que você está falando e que você tem autoridade, né, para falar, você tem conhecimento para falar sobre aquilo, não adianta nada você estar certo ou estar errado, ele simplesmente vai bloquear a tua ideia. Então, essa construção de confiança, né, de que a pessoa pode realmente acreditar no que você está falando, pode contar com você, ela é fundamental e ela vai acontecer muito antes do processo todo de compra. Veio uma outra pergunta aqui, eu não estou conseguindo ver o nome da pessoa que mandou essa pergunta. Eu vou fazer a pergunta, se a pessoa quiser colocar o nome dela aí, por favor, a gente menciona. Que a gente acha que você já respondeu bastante sobre isso, mas só para pontuar. São duas perguntas da mesma pessoa. Como vencer a preguiça de fazer networking e como não parecer interesseiro quando precisar de algo de alguém, né? Preguiça e fazer networking não são diretamente relacionados, cara. Quem faz networking não pode ter preguiça. Então, se a gente quer fazer networking, bota a preguiça de lado, cara. É acordar às 6 horas da manhã, é ir para o cliente, é colocar uma roupa bem arrumado, para um primeiro momento ali a impressão é a que fica. Então, querendo ou não, a nossa forma de vestir, de cuidar, de falar, ainda conta muito, mas o tema preguiça eu acho que a gente tem que largar de lado. Preguiça a gente tem que ter quando a gente está deitando na cama para descansar. Fora isso, se é momento de negócio, é momento de trabalho, é business hour, não pode ter preguiça. E a questão de não parecer interesseiro, eu acho que aí eu já tentei abordar um pouco isso, que é construir relação. Quando você constrói relações, quando você traz para o teu cliente, para o teu parceiro, para
para o teu networking, o que você tem de diferencial, de portfólio, de pessoa, o que você representa para a empresa que você trabalha, ou que você é dono, sócio, responsável, ou atua em qualquer esfera hierárquica. Quando você traz para o teu cliente resultado e não fica somente em falácias e promessas, isso constrói. Então, o pitch de chegar no cliente e falar, tenho como te ajudar, não soa como um interesse, soa realmente como uma ajuda. Vai soar como um interesse se você chegar e falar, cara, tem isso aqui para te vender, eu quero que você compre. Pô, é legal, é bonito, é colorido. Cada 1.500 diferentes motivos para você justificar ao cliente. Mas voltando um pouquinho para trás, a gente está falando de relação e o cliente compra baseado em confiança e não somente em interesse. Então, não adianta a gente ter interesse em querer vender algo, fazer com que o cliente simplesmente compre. Cara, perfeito. Inclusive, resgatando uma frase que você usou, né, um conceito que você falou recentemente sobre você chegar e querer ouvir, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental até da psicologia humana, assim, se a gente se abre para escutar genuinamente, né, com interesse real o que a pessoa está falando, naturalmente a gente cria um rapport, né, que a gente chama, cria um canal de comunicação em que aquela pessoa passa a ter uma confiança em você. Olha que curioso, né? Pelo simples fato da escuta ativa ali, de você escutar o que a pessoa está falando. E a escuta ativa, né, ela é uma arte, assim. Raríssimas pessoas no mundo sabem, de fato, escutar o que o outro está falando, sem já estar pensando o que vai responder, o que quer falar. E nesse mundo de negócios, assim, as pessoas escutam, às vezes, o cliente, muitas vezes já pensando como que vai encaixar o que ela quer vender naquilo que ele está falando, e não, de fato, tentando compreender o que a pessoa está ali falando, né? Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante de abertura de relacionamentos e continuidade desses relacionamentos. Outro ponto que eu acho... Deixa eu só complementar, Vitão, acho que é um tema, esse tema é muito importante, cara. A gente cria relações e ouvir, eu acho que é a chave do negócio. Eu, por vários anos, sempre fui muito focado em serviço. Serviço é um negócio intangível. Uhum. Como que eu vendo para o cliente um serviço que ele não vê o produto na mão? Criando confiança, mostrando que eu quero entender a necessidade dele e poder colocar algum produto, alguma solução, criar alguma coisa que seja apropriada para a necessidade dele. E aí uma outra questão importante também, tem uma ferramenta que a gente usa no dia a dia que é muito importante. Muitas pessoas usam para acessar a rede social, para ver e-mail, para tudo mais, mas tem uma finalidade básica desse aparelhinho aqui, que é falar. E eu lido muito com isso, que é ouvir. O cliente me liga, se eu não consigo atender ele na hora, eu retorno. O cliente precisa falar comigo porque ele tem um problema, ele tem uma dor, eu preciso ajudá-lo a resolver. Então, quando o cliente liga, eu sempre tenho atenção ao cliente. Às vezes a gente está fazendo 1.000 coisas ao mesmo tempo, não dá para retornar, mas o retorno precisa acontecer ainda para o cliente naquele dia, porque é assim que se constrói confiança. O cara vai falar assim, ele estava ocupado, mas ele me retornou, ele sabe o que eu preciso, ele vai atrás da solução para mim. Então, acho que é isso, é construir desta forma. E a gente está sempre com a agenda tão né, cada vez mais acelerada e tal, e a gente usa outros métodos, né, áudio, mensagem no WhatsApp e tal. A gente tem que, de vez em quando, parar e simplesmente fazer uma ligação, escutar a pessoa, ou simplesmente tomar café, escutar a pessoa ali olho no olho, né? Isso é fundamental. Você sabe que passou pela minha cabeça assim, uma coisa que a gente não está no nosso roteiro, mas que eu acho bastante importante de pontuar, que eu sinto isso, principalmente nesses últimos 10 anos, né, que eu tenho o meu negócio, e eu percebo assim a importância da gente estar sempre com a nossa verdade, sempre genuinamente escutando as pessoas, sempre tentando ajudar as pessoas em qualquer ambiente, né?
Eu fiz excelentes negócios por causa do tatame, né? Por causa do jiu-jitsu, que é um ambiente que eu frequento ali todos os dias, e ali eu conheço muita gente há muitos anos, né? Eu tanto fiz bons negócios, consegui bons clientes ali, como eu contratei pessoas maravilhosas, né? Por serem conhecidos de alguém ali, ou dali mesmo, né? Para trabalhar na Rotearte. O pessoal fala muito sobre relacionamento C-level, jogando tênis, né? Também. Eu tenho amigos que jogam golfe, enfim. As pessoas em outros ambientes, né? No clube, enfim, vários outros ambientes que não são necessariamente corporativos, se a gente está com verdade, sendo genuíno, ajudando as pessoas, sendo uma pessoa agradável, naturalmente você vai construindo relações ali que podem virar negócios. Isso é o básico da vida, né? Com e da vida executiva. A gente acabou, Wes, passando já, tem um outro bloco que seria sobre aparecer só quando precisa vender, sobre erros, né? Falta de consistência na construção de relações, não gerar valor antes de perder algo. Eu acho que a gente já passou por todos esses pontos, mas se você quiser fechar algum raciocínio sobre isso, para a gente partir para o próximo, sobre construir networking na prática. Acho que só complementar com o que você acabou de falar, que criar networking, ter uma relação com o cliente, com os amigos, com as pessoas, não é só negócio. Tem muita coisa que é feita fora do ambiente corporativo. Você deu exemplos, jiu-jitsu. Eu parei, mas eu fiz jiu por muito tempo. Tênis, eu fiz negócios e amigos no tênis. Recentemente eu passei a passear de moto. Perfeito. Cara, às vezes as pessoas me chamam, legal, você tá passeando de moto, isso é um puta de um hobby bacana, puxa um assunto comigo por conta da moto, dos passeios que eu posto para falar, vamos conversar. Pedal, cara, fiz amigos no pedal. Então, assim, acho que são várias formas diferentes de fazer amizade, construir uma relação que não seja somente no ambiente corporativo, mas expandir este ambiente corporativo. Perfeito, cara, perfeito. Vamos partir para o bloco, então, sobre a construção de networking na prática mesmo, né? Eu vou pontuar 3 coisas aqui. Aqui eu quero te ajudar bastante também, pontuando o que a gente faz, né, na Rotearte, tanto para mim, né, para a minha pessoa ali, como comercial à frente da agência, como para os nossos clientes. Mas vamos passar por esses pontos aqui, ó. Como que executivos podem fortalecer a sua rede hoje, o papel do LinkedIn e do conteúdo na construção de autoridade executiva. A gente vai falar especificamente do LinkedIn, porque tanto eu quanto você, a gente está muito ligado ao mundo de tecnologia, né, de negócios C-level em tech, então o LinkedIn é um canal muito importante para isso. E como transformar relacionamento em oportunidade real, né, um primeiro contato ali numa verdadeira oportunidade. Cara, como fortalecer a rede, eu acho que a gente realmente precisa olhar para o negócio fora do negócio, construir algo que vá além de somente trocar cartão, fazer negócio e entregar alguma coisa palpável para o cliente. A relação, ela é intangível, a relação ela pode se tornar duradoura e a gente mesmo é um exemplo disso. E eu acho que relações que são criadas de forma consistente e forte, elas são contínuas. Você vai manter aquela relação por bastante tempo, pessoas movem, saem de uma empresa, vão para outra, saem de um lugar, vão para o outro, e a gente sempre consegue fazer negócios à medida que as pessoas vão até evoluindo ou mudando. Então, os negócios são contínuos. O LinkedIn é uma forma muito prática e forte para o uso da tecnologia. Muita gente do meu LinkedIn está dentro do meu ambiente de negócio, cara. E não só o LinkedIn, outras redes sociais que a gente usa para publicar lá o passeio de moto, uma luta no Gil, um passeio de um pedal na bike, alguma coisa diferente. Essa relação na rede social, ela traz um valor muito grande. Ou para a pessoa conhecer, ver e acompanhar a gente fora do ambiente de trabalho, ou no próprio ambiente de trabalho, que é o LinkedIn, quando a gente publica coisas mais voltadas a negócios. Então, o LinkedIn ele é uma ferramenta muito importante.
O LinkedIn é uma ferramenta de publicidade, o LinkedIn é uma ferramenta para buscar novos clientes também, desde que usado da forma certa e com objetividade. E aí acho que a transformação dessa relação em oportunidades reais é justamente a disposição que a gente tem em falar para o cliente: eu posso te ajudar, eu posso te atender, eu tenho produto, eu tenho serviço, eu tenho solução para te entregar. E aí, com isso, a gente, dentro da rede, consegue mostrar quem a gente é, o que a gente tem, e consegue sim fechar muito negócio. Perfeito, cara. Eu vou só pontuar algumas práticas, né? Tentar compartilhar contigo e com toda a galera que está aqui assistindo a gente, algumas práticas que a gente vem estudando, implementando e observando o que funciona, o que não funciona, o que funciona melhor, e a gente está sempre melhorando isso, né, no dia a dia da nossa operação. Com relação ao LinkedIn, a gente faz um trabalho estruturado de social selling, que chama, né? E esse trabalho ele consiste em a gente abrir novas oportunidades ali a partir do perfil pessoal do fundador. Então, existe hoje uma questão muito importante da humanização das marcas. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, quando a gente falar do futuro do networking, inteligência artificial e etc. Mas existe uma necessidade compulsória, assim, né, de humanizar as marcas, as empresas e as relações de negócio. E nesse sentido, cara, de humanizar, a gente então usa o perfil do próprio fundador, o perfil pessoal. E esse fundador, ele ou alguém treinado para isso, vai ter que executar algumas rotinas ali. Uma dessas rotinas é abrir novas conexões, né? Fazer novas conexões, usar o LinkedIn como uma ferramenta poderosíssima que ela é, para você conhecer gente que é interessante para você e que você é interessante para aquela pessoa, né? Do ponto de vista de negócio. Essa abertura de conexão, ela precisa acontecer de um jeito sutil, de um jeito elegante e de um jeito que mostra interesse. Olha que interessante aquilo que a gente estava falando lá atrás, né? De todos os testes que a gente já fez, a melhor taxa de resposta que a gente tem positiva, assim, de conseguir estabelecer novas conexões e conexões importantes, é quando a gente parte de uma primeira mensagem, de um pedido de conexão no LinkedIn, de algo que a gente viu do perfil daquela pessoa que eu quero me conectar. Então, eu vou dar um exemplo para ficar claro, assim. Vamos supor que eu quero me conectar com Wesley Matheus. Eu não te conheço, então eu sou o Vitor lá, e eu estou lá no meu LinkedIn, e eu quero me conectar contigo, porque eu acredito que a gente possa fazer negócio no futuro. Primeiro, eu entro no teu perfil, eu estudo você, eu sei, eu tento encontrar ali pontos em comum de interesse, né? Eu sei tudo que você já fez, onde você estudou, onde você trabalhou, etc. Eu estudo você. Depois, eu olho as suas últimas publicações. Eventualmente, eu vou encontrar ali, por exemplo, uma participação tua num webinário ou num podcast recente. E aí, um post teu falando sobre isso. Eu vou lá, comento, né? Curto, comento esse post, tal, assisto, me interesso por aquilo, né? Tento absorver alguma coisa. E aí eu te mando uma mensagem com pedidos de conexão, falando: Wes, tudo bem? Eu não vou te chamar de Wes, porque eu não te conheço ainda. Wesley, tudo bem? Eu sou o Vitor, da Rotearte e tal. Eu vi que você participou de um webinário, que você estava falando de networking, achei um barato que você falou isso. Ou seja, eu demonstro que eu assisti mesmo, que eu me interessei. Inclusive, eu tenho uma agência assim, assado, né? Acho que é bacana a gente manter contato por aqui e tal. Só isso, sem tentar panfletar serviço, né? Porque eu falo sempre isso. O LinkedIn não é lugar para você ficar panfletando, não é o farol da rede social, né? Para você ficar ali panfletando seus serviços. A partir disso, cara, a gente cria um script mesmo, playbook, de mensagens, conexões, conexões não, de mensagens, de envio de materiais, de envio de coisas que são relevantes para você, para então surgir e construir um interesse da gente trocar ideia. Então, essa construção, ela é estratégica, né? Ela não é simplesmente disparo em massa ou sai se conectando com todo mundo, né? É muito importante que esse trabalho seja feito dessa maneira. Uma outra coisa importantíssima, eu acho, para a gente falar, é sobre a gente chama de meio de funil. Como que você transforma, então, esse relacionamento em uma oportunidade real, né? Que você falou. Precisa ter muito feeling, assim, muito timing, para que isso seja feito do jeito certo, justamente para não parecer interesseiro, né? Principalmente em ambiente digital. Uma maneira de fazer isso é técnicas antigas já de inbound, assim, que é quando você oferece algum valor para as pessoas, né? Esse webinário é um exemplo disso, né? A gente tenta agregar de alguma maneira alguma coisa, né? Alguma coisa que seja útil para o negócio das pessoas e tal, e a partir disso a gente vai construindo uma oportunidade de talvez oferecer serviços e tal. Agora a gente vai falar, já partindo aqui para o final, né, do nosso encontro, já são quase 15 para 7,
a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro do networking nessa era de IA, então o impacto da tecnologia e da inteligência artificial nas relações de negócio e como que o fator humano tende, né, a se tornar cada vez mais decisivo e mais importante nessa questão. Você tem algumas coisinhas para falar, afinal você é um cara de 30 anos de tecnologia aí, sobre o futuro do networking e o impacto da tecnologia nisso. Para não falar 30, que a gente parece velho, melhor falar 3.0, cara. Bom, vamos lá. IA, cara, a inteligência artificial ela veio para mudar. A inteligência artificial ela está trazendo muito benefício. A inteligência artificial ela está trazendo muita facilidade. Eu uso bastante inteligência artificial, mas eu acho que eu não uso nem 5% do que ela pode me oferecer. Eu faço apresentações na IA, eu faço perguntas na IA, eu tiro dúvidas na IA, tem vários diferentes IAs, não precisamos fazer merchan para nenhum deles aqui, né? Tem várias possibilidades. E para a automação do nosso dia a dia, dentro dos processos operacionais da empresa, se torna cada vez mais necessário o IA. Então, a gente usa muito IA para melhorar fluxo, para automatizar entrega, para facilitar. A facilidade, muitas vezes, você liga lá num call center, você é atendido por um robô que tem uma IA por trás, que te responde quase tudo. Então, assim, IA está vindo para mudar um pouco, vai ser uma quebra de paradigma, todo mundo adotar IA. Mas a IA, ela traz benefícios, mas, ainda assim, quando a gente vai falar assim, vamos fechar negócio, eu tenho que ter duas mãos, uma para apertar a outra. Uhum. São pessoas, a gente continua falando em pessoas. Como que o negócio vai acontecer? A gente já falou isso aqui, é criando uma relação, é criando uma história, é criando confiança. Quando a gente tem confiança, a gente fecha negócio. E a IA vem para entregar resultado, para facilitar, para... Você falou do social selling, cara, eu acho que tem muita possibilidade de IA por trás de processos como esse, para dar ganho. A gente tem, cara, infinitas possibilidades com IA. E acho que o céu é o limite. Eu sempre uso essa frase, o céu é o limite. Porém, a gente está no meio de uma constelação com várias galáxias e não tem limite, é sem fim, né? Acho que isso nunca vai acabar. Sim. Mas a relação ainda continua tendo um decisor, e o poder de decisão depende de relação de pessoa. A IA tem que vir para ajudar, mas a gente precisa ter pessoas que tenham comprometimento com a entrega para fazer realmente com que as coisas aconteçam. Perfeito, cara. E aí é um gancho maravilhoso assim para uma coisa que eu queria falar, que de fato assim a gente vai confiar no ser humano, né? A gente vai usar a ferramenta, mas você não confia no martelo, né? Você confia na pessoa que está usando o martelo. Então a IA ela é o martelo, né? Ela é a ferramenta. Você vai confiar em quem está usando. Existe uma outra questão também, cara, do ponto de vista do marketing, da comunicação e do ambiente digital, que a gente vê acontecer, que é o seguinte: a quebra da barreira, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim do mundo tech. Está se falando muito sobre isso. Assim, antigamente, para você desenvolver um sistema, um CRM, eu quero ter um CRM, você precisava gastar ali uns R$300 mil numa software house para você desenvolver um primeiro piloto de um, né? Essa barreira de desenvolvimento ela caiu, né? Absolutamente, assim, porque ainda tem muita discussão sobre vibe coding, se funciona, se não funciona, os resultados disso, ainda é melhor usar, tá bom, mas assim, a barreira caiu. Hoje, em poucos dias, e com IA, as pessoas conseguem desenvolver aplicativos, sistemas, enfim. A gente está observando no marketing, cara, e pouca gente está falando disso, que a barreira de produção de conteúdo caiu também, né? Não só caiu, como o Lucas, ele trabalha diretamente com isso aqui dentro da agência, com as métricas, com os relatórios e tal, e existe um movimento no LinkedIn, por exemplo. Todo mundo agora é capaz de construir textos maravilhosos, né, usando o ChatGPT. A Loló, nossa querida redatora, está aqui nos ouvindo, ela vai arrancar os cabelos aí, né, porque a gente até tira sarro quando a gente vê texto que é a cara do ChatGPT, né, cara, mas assim, a barreira de produção de conteúdo, ela caiu. As pessoas conseguem hoje produzir textos, artes, né, inclusive boas, né, não são todas que são ruins, não, tem conteúdos muito bons ali, são produzidos assim. Se todo mundo consegue desenvolver esse tipo de conteúdos, né, e conteúdos inteligentíssimos, porque a IA é a compilação de todo o conhecimento humano,
Isso deixa de ser um diferencial na hora de se comunicar. E a gente deixa até de ligar, que é o que está acontecendo. O LinkedIn está inundado assim, de conteúdo, então cada vez menos as pessoas param para ler realmente, para se interessar e tal. O que se torna diferencial, então, já que essa barreira caiu? A autenticidade, a questão humana. Olha que louco isso, cara. Você falou sobre usar a ferramenta de IA no social selling. A gente já usou, a gente usa a ferramenta pra caramba. A gente percebeu que o diferencial é humano. Porque tem tanta gente usando bot e IA, e a gente que responde, quando a gente coloca um ser humano ali treinado, trocando ideia mesmo, o olho humano ainda percebe, né? Trocando ideia, o que é humano, o que não é. E então a gente encontra o diferencial no humano. Uma outra coisa, a gente estava falando sobre usar a rede social, né, como um veículo de construção de confiança. Você se posicionar, inclusive questões pessoais, a tua história e tal, é o teu único diferencial hoje em dia, né? Ninguém pode copiar a história do Wesley. Só o Wesley tem a digital do Wesley e tudo que ele passou e toda a experiência dele, o jeito dele falar e tal. Então isso ainda é humano, é único, é teu e é isso que vai te diferenciar de tudo. Na empresa que você está começando agora, a Alpha Prime, uma empresa de consultoria para negócios, fazendo um merchan já do meu amigo aqui, para quem quiser conhecer, uma empresa que carrega a história do Wesley, que é uma história de construção de muita coisa positiva, né? De construção de pessoas. Eu fui uma delas lá com 24 anos de idade, construção de negócios, de projetos, né? E de sucesso. Então, eu queria deixar essa mensagem, inclusive já conectar numa última pergunta que veio, que foi exatamente essa, que mandaram aqui no chat. Deixa eu pegar a pergunta aqui. Se a gente já fez alguma conexão que foi fundamental para a nossa carreira por meio de networking. Pô, eu não tenho nem o que falar, né? A minha conexão com Wesley lá em 2007 foi fundamental para a minha carreira no primeiro bloco ali, ainda CLT, e depois, obviamente, tudo que a Roteart é e tudo que a Roteart se tornou, né? Só foi possível por causa do Wesley lá no começo. É isso. Queria pedir para todo mundo que está aqui deixar as suas impressões, os seus comentários finais, se aprendeu alguma coisa aqui com a gente, o que aprendeu. Coloquem no chat, por favor, quem puder, os seus comentários. E, Wes, fica à vontade também para encerrar aí, para fazer suas considerações finais, para a gente respeitar o horário aqui da galera. Tranquilo, 2 minutinhos, coisa rápida. Você falou sobre a Alpha Prime Consultoria, né? Eu criei a Alpha Prime alguns anos atrás, eu deixei ela meio que não tão movimentada, e hoje eu uso a consultoria justamente para levar o que eu tenho de background. Eu levo conhecimento, eu levo bagagem, eu levo muito direcionamento, eu faço mentoria de C-level, eu faço mentoria de nível gerencial, e assim, acho que o que eu tenho para indicar e foi baseado muito nessa história. Tenho dentro da consultoria processos de boas práticas, ITIL, processo, ISO e entre outras várias frentes de atuação, mas tudo isso, claro, construído em história, né? Eu tenho bastante bagagem, eu uso essa bagagem para conseguir trazer a Alpha Prime Consultoria como um diferencial. E dentro da pergunta de conexões, é o que você falou, a conexão nossa é um grande exemplo. Eu tenho várias outras conexões que são eternas, foram baseline de muita coisa que aconteceu na minha vida profissional. Recomendação que eu dou para todo mundo é muito esforço, cara, não existe limite. Acho que a gente tem que correr atrás do objetivo, tem que aprender, tem que se desenvolver. Aí estamos falando de IA, seja com IA, seja sem IA, seja com livro, seja com treinamento, com videoaula. Busquem conhecimento, busquem aprendizado. A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas o dia de amanhã com certeza vai exigir mais conhecimento. E é esse conhecimento lá na frente que vai fazer a diferença. Então, acho que é isso, Vitão. Dentro do nosso papo aqui sobre questão de networking, acho que networking é fundamental para os negócios, sim, mas é fundamental para a vida também, para a vida pessoal, para a vida toda. Somos seres sociáveis, né? Não tem jeito. Sempre seremos. É isso aí. E agradecer também a presença de todo mundo aí, pela participação.
A gente até colocou esse horário que acho que ia ficar mais fácil para todo mundo do que no meio do dia ou no meio da noite, então acho que a presença foi bacana, foi forte, e espero poder ter ajudado de alguma forma, direcionado algum entendimento, e que qualquer dúvida a gente está aí à disposição também. É isso aí, é isso aí. Qualquer dúvida, manda para a gente, né? Pro Lucas, se quiser colocar seu e-mail aí no chat para a galera, ou do contato aqui da Rotearte. A gente vai encerrar agora, pessoal, agradecendo demais a presença de todo mundo e agradecendo de uma forma muito especial, Wes, por você ter aceitado mais uma vez, né? Tá aqui com a gente. Com certeza vamos continuar junto aí, fazendo muita história, muita coisa legal. Aprendemos demais com você hoje, mais uma vez. Eu venho aprendendo há muito tempo. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lucas. Vamos nessa. Valeu. Um abraço. Valeu, beijo no coração de todo mundo. Um abração.